Saudações, saudações, é um prazer ter você aqui, de verdade. A gente vai conversar sobre os problemas nas decisões estratégicas da empresa. São aquelas decisões que têm um alto valor ou um alto risco e precisam que os sócios se reúnam para que sejam tomadas. Então, não são as decisões do dia a dia da empresa, que é de baixo valor e de baixo risco, que é tomada pelos administradores, pelos sócios administradores. São, de fato, aquelas decisões tomadas pelos sócios. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa entender do conceito de decisões estratégicas. O principal sintoma de problemas nas decisões estratégicas da empresa é quando os sócios não colocam para funcionar um órgão. A gente viu que na hierarquia da empresa, o principal órgão de uma sociedade é a reunião de sócios ou a assembleia. A assembleia é aquele órgão quando a sociedade tem mais de 10 sócios. 10 ou mais sócios, perdão. Nesse caso, eles se organizam em assembleia, que aí é um número muito baixo de sociedades que tem ali 10 ou mais sócios. Para a nossa realidade aqui, e para a esmagadora maioria dos empresários, são sociedades ali com 2, 3, 4, 5 sócios, que se organizam em reunião de sócios. Então, como é que a gente coloca para funcionar? Colocando uma periodicidade, ou seja, de no mínimo mensal, ou seja, ter ali todo mês uma data para os sócios se reunirem para tratar sobre as decisões estratégicas. E o que são essas decisões estratégicas? São as decisões que impactam a lucratividade da empresa. São as decisões que vão gerar mais dividendos, que vão gerar mais dinheiro no bolso do sócio, que é diferente do prolabore, como a gente já viu. Então, são essas as decisões que geralmente dizem respeito aos resultados da empresa e são as decisões que olham para o futuro, para onde é que a empresa vai, para onde é que a empresa tende a ir, qual é o crescimento que a empresa merece alcançar para os próximos anos e os recursos que serão necessários para conquistar esses resultados, as contribuições que serão necessárias para conquistar esses resultados. Aí fica o primeiro questionamento: será que os recursos são suficientes? Será que é necessário injetar mais capital? Isso é uma decisão estratégica. Será que a gente precisa expandir? Será que a gente precisa aumentar a linha de receita com novos produtos e novos serviços? Será que a gente precisa fazer novas contratações, contratações mais arrojadas, ampliar o número de colaboradores, né? Em fazer um novo investimento em um novo canal de aquisição. Então, são essas situações que vão impactar, que vão sugar ali o caixa da empresa. Então, essa gestão do caixa, dos recursos da empresa, de alto valor e de alto risco, são decididas pelos sócios. Quando a gente tem uma sociedade que não coloca a reunião de sócios para funcionar, concorda comigo que essas decisões são tomadas de qualquer jeito, sem nenhuma organização, sem nenhum tipo de critério, ali no dia a dia mesmo, o que gera ali uma falha na comunicação. Quando a gente não tem o órgão de reunião de sócios funcionando, provavelmente, se você parar para ver, os sócios têm uma falha de comunicação interna. Eles ficam o tempo inteiro ali preocupados em apagar incêndios e não olham para os números que importam dentro do negócio na visão de sócio, não na visão de administrador. Então você tem que ter um momento de olhar para a empresa na visão de administrador, executando ali no dia a dia, de fato apagando os incêndios, mas a gente tem que você tem que ter um momento para olhar para a empresa com a visão de dono, com a visão de sócio, com a visão de caixa, de geração de caixa, de lucratividade, de dividendos, de novos investimentos, da necessidade ou não de colocar mais recursos dentro da empresa.
Para isso, a gente utiliza uma ferramenta muito importante, tanto para incentivar a participação dos sócios nas reuniões, quanto para desburocratizar a tomada de decisão, que é o seguinte, é incluir alçadas de decisão. Alçadas de maioria simples, que são aquelas decisões que vão ser tomadas pelos presentes, pelos sócios que estão presentes na reunião. A alçada de maioria qualificada, que é aquela maioria dos sócios superior a 50 mais um, por exemplo, 70%, 80%, 90% do capital social, e a alçada de unanimidade. O que é que isso gera? Na alçada de maioria simples, você, como são os presentes que podem tomar a decisão, os sócios estão incentivados a estar na reunião. Esse é um primeiro ponto. Mas caso eles não estejam, aqueles sócios que estão lá presentes podem tomar aquelas decisões sozinhos. Então, não necessariamente são aquelas decisões em que você precisa da presença de todos os sócios, mas de fato são decisões importantes. Na maioria qualificada, você precisa da real presença de todos os sócios e de uma maioria qualificada, ou seja, de um quórum acima do normal, de 50% mais um, para que as decisões sejam tomadas. E o quórum de unanimidade, que são aquelas decisões, são as mais importantes de todas, em que só avança se todos os sócios concordarem. Não pode faltar ninguém. Esses níveis de alçadas das decisões, eles suprem uma questão, que é a necessidade excessiva de ter o voto de todos os sócios para tudo. Gente, a gente não precisa ter o voto de todos os sócios para tudo. Então, em vez de você achar que é algo muito burocrático, que não, pelo contrário, serve para desburocratizar a sociedade, para que a empresa ande, acelere, para que a velocidade de uma empresa acompanhe as decisões e a velocidade dos sócios. Inclusive, esse sistema coíbe você ter um sócio majoritário que se torna um rei. Né? Você tem um sócio ali que tem a maioria das, das cotas e que ele possa ali estar tomando todo e qualquer tipo de decisão como ele bem entender. Ou seja, para que a gente coloque ali limites do que de fato é muito importante, que precisa de todos os sócios, do que de fato é intermediário, que precisa da maioria de todos os sócios, e o que é um pouco menos relevante e que os presentes podem tomar essa decisão. Além disso, a gente, com esse sistema de alçadas, coíbe o abuso do minoritário. Do minoritário sempre está travando as tomadas de decisões. Imagine uma sociedade que a gente já viu vários contratos sociais desse nível em que tudo tem que ter consenso, tudo tem que ter unanimidade. Então, isso traz, se tudo precisa de todos os sócios, um sócio minoritário com uma cota, com 0,1% da sociedade, consegue barrar decisões importantes. Isso não é razoável que isso aconteça. Então, além de coibir também o abuso do majoritário, a gente também coíbe o abuso do sócio minoritário naquelas sociedades em que tudo tem que ser decidido por todos. E por fim, aqui a gente tem que entender um direito. O sócio que diverge, ou seja, o sócio que não concorda com aquele voto daquela decisão, ele é um sócio dissidente. Então, supondo que a gente tem uma sociedade que é um terço, um terço, um terço, em que os sócios majoritários votam, por exemplo, pelo aumento do prolabore. O sócio que não concordou, ou seja, que divergiu, ele tem um direito, que é o direito de retirada. Mais especificamente se chama de direito de recesso, que basicamente é o direito do sócio sair daquela sociedade
e sacar o valor patrimonial de suas cotas por não concordar com a decisão societária, com a decisão estratégica. Então, cabe a gente entender que, dentro da ferramenta que é o acordo de divisão de poderes, essa é a ferramenta utilizada para combater os problemas dessa aula, serve justamente para a gente criar essas alçadas e definir quando que um sócio vai ter o direito de recesso e poder sair, em quais decisões, apesar dele divergir, ele não vai poder exercer o seu direito de recesso, ou seja, o seu direito de retirada motivado pela divergência, acenando pela dissidência. Além disso, tem que incluir a possibilidade de reversão da decisão. Se por um acaso os sócios majoritários decidem prosseguir um caminho, aumento de prolabore, por exemplo, e boa parte dos sócios minoritários são dissidentes e exercem o seu direito de recesso, é natural, é recomendado que a gente inclua dentro do acordo a possibilidade dos sócios majoritários voltarem atrás das decisões. Ou seja, a gente cria de fato um acordo de divisão de poder que seja justo e que a gente consiga ali privilegiar a todos. É claro que o sócio majoritário, que de fato seja dissidente, que exerça o seu direito de retirada motivado pela divergência, também tenha um procedimento de avaliação da empresa e pagamento de suas cotas que não prejudique o fluxo de caixa da empresa, como a gente vai ver no acordo de cálculo do valuation e liquidação das cotas, que é uma outra ferramenta utilizada para em caso de cash out, ou seja, em caso de que um sócio venha sacar o valor patrimonial de suas cotas em razão da retirada motivada ou imotivada. Muito obrigado e um forte abraço. Vamos em frente.